salve, galerinha do canal Fisiologia em Detalhes. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês que nos seguem no nosso Instagram do Fisiologia em Detalhe ou do Neuroscience Update ou simplesmente que estão interessados aqui no nosso Neurotalk. Hoje, um Neurotalk mais do que especial com o tema Ciência e Medicina Canabinoide, as evidências para o uso da cannabis medicinal. Nossa convidada de hoje é a doutora Luísa Sampaio, que é farmacêutica e cientista. Ela é mestre e doutora em Ciências Biológicas, formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente, a doutora Luísa realiza seu segundo pós-doutorado em Neurociências com foco em farmacologia de canabinoide. Ela tem 10 anos de experiência com a pesquisa do sistema endocannabinoide e estudou durante o Ciências Sem Fronteiras no Endocannabinoid Research Group, na Itália. E, atualmente, ela realiza pesquisas com canabinoides provenientes da planta cannabis sativa, sendo co-orientadora e coordenadora científica em projetos sobre o tema. Ela também é cofundadora do projeto de divulgação científica Time Cannabis. Está pronto para embarcar nessa viagem com a gente? Mais um tema espetacular aqui no nosso Neurotalk. Espero que vocês gostem. A gente volta depois da vinheta. Estamos aqui de volta no canal e já estou aqui com a doutora Luzia Sampaio. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E gostaria de, como já te apresentei, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, Luzia, como foi a sua entrada no mundo da ciência, como isso aconteceu, como aconteceu a sua paixão por neurociência e que hoje quais os caminhos que a sua pesquisa tem tomado atualmente. Obrigada, Ricardo. Antes de mais nada, agradecer o convite, essa oportunidade de participar dessa atividade que em tempos, né, de distanciamento social é tão enriquecedora, mas que também fica aí para depois que isso tudo passar, a gente poder sempre consultar esses vídeos. Falar um pouco assim, sobre amor à neurociência. Eu vou contar essa historinha assim, e você vai entender que o amor à neurociência foi, acho que de repente, uma das últimas etapas, assim, um dos meus últimos amores dentro da área de pesquisa científica. O meu primeiro grande amor, assim, dentro da área da pesquisa, na verdade, foi fisiologia renal. Eu sou farmacêutica, sou formada na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? E na época ainda da graduação, eu comecei a fazer o meu primeiro estágio de iniciação científica, que foi num laboratório na Bioquímica, no Instituto de Bioquímica, né, da UFRJ, e já era trabalhando com, na verdade não com fisiologia, mas era trabalhando com bioquímica da sódio de potássio TPase. Né, que é o transportador de sódio, potássio, presente em todos os eucariotos e tudo mais. E aí, na época, o modelo que a gente utilizava era justamente essa proteína que a gente isolava de rim de porco. Fiquei um tempo trabalhando com bioquímica pesada mesmo, sabe? Flutuações de modulações da enzima e tudo mais. E aí, eu senti alguma necessidade de... Poxa, eu queria algum trabalho assim, mais aplicado, mais voltado para a área de fisiologia e farmacologia, que não fosse só o foco da bioquímica. E aí, na época, o meu orientador, o professor Frederico, falou assim, vou te indicar um outro laboratório. Não que eu não queira você aqui, mas eu vou te indicar outro laboratório que faz sentido isso que você falou. E aí, ele me indicou o laboratório do professor Alberto Vieira, na Biofísica, no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, que também trabalhava com sódio de potássio TPase, mas já dentro de modelos fisiológicos. Então, ele já trabalhava com modelo de roedores, né? E ia ver o impacto de diferentes tipos de patologias, impacto de dieta sobre o mecanismo da sódio de potássio TPase e o que isso impactava na fisiologia renal. E aí, migrei para o laboratório do professor Alberto, fiz o mestrado com esse tópico, né, de modulação da sódio de potássio TPase por mecanismos fisiológicos, trabalhando exclusivamente com sinalização lipídica. Então, diferentes moléculas lipídicas que conseguiam atuar modulando o funcionamento da sódio de potássio TPase e aí impactando a fisiologia renal. No finalzinho do meu mestrado, quando a gente é ali desafiado, né, tipo, e aí, vai fazer doutorado? Você vai fazer doutorado?
qual vai ser o seu projeto de doutorado? Tem que ser uma coisa nova, tem que se arriscar, sair da zona de conforto. Falei assim, quero fazer doutorado. Me encantei pela pesquisa, me encantei pela ciência. Falei, não, vou fazer doutorado, não tem dúvida disso. Só tem que agora achar um projeto. E aí, ainda na época do meu mestrado, assistindo uma palestra de uma professora da Faculdade de Farmácia, que tinha sido minha professora, a professora Eline. Era uma palestra sobre moduladores de apetite, né, fármacos que se tinham disponíveis para controle da ingesta alimentar. E ela comentou sobre um fármaco, que, se não me engano, na época já não estava mais em uso, que era um fármaco que atuava sobre o sistema endocannabinoide. E aí esse fármaco tinha a capacidade de alterar a procura por alimento nos indivíduos. E foi a primeira vez que eu escutei falar sobre sistema endocannabinoide. Eu falei assim, caramba, eu sou farmacêutica já formada, já vou iniciar, terminando o mestrado, vou fazer doutorado e nunca ouvi falar sobre o sistema endocannabinoide. Como assim existe um sistema ao qual se justifica todo o mecanismo fisiológico que o nosso organismo sente quando entra em contato, então, com a cannabis, né? Com os produtos bioativos encontrados na cannabis sativa. Conversei com ela rapidamente sobre o sistema endocannabinoide e falei, é isso, eu vou tentar investigar o impacto do sistema endocannabinoide na fisiologia renal. E aí levei isso para o meu orientador, o professor Marcelo Lamas. Ele falou assim, eu não entendo nada disso, mas vamos embora, a gente faz. Vamos ver o que tem para fazer. E a gente escreveu um projeto e aí fiz o meu projeto, minha tese de doutorado com isso. Era caracterizar a existência e a função do sistema endocannabinoide em células de túbulo proximal renal, então um pedacinho do segmento do néfron, onde a gente sabe que a função das CPAs, inclusive, é extremamente importante para a fisiologia renal como um todo. Fiz essa caracterização e aí me apaixonei pelo sistema endocannabinoide. Então, veio a segunda paixão na área da ciência. Consegui, durante esses 4 anos, produzir muito dado. Eu estava realmente muito focada, muito apaixonada naquilo. Era uma área novíssima, não se tinha nada na literatura sobre canabinoides e fisiologia renal. Então, cada dia de trabalho era um dia de descoberta. Pude trabalhar assim, com pesquisadores sensacionais no Brasil e fora do Brasil. Eu fiz Ciências Sem Fronteiras, fui fazer o doutorado sanduíche na Itália. Fiquei lá por 6 meses, trabalhei com um grupo assim, que é referência mundial na área de ciência canabinoide, que é o grupo do professor Vicente de Marzo. E assim, foi uma experiência sem igual. Voltei para o Brasil para defender, e aí de novo, né? E aí, você vai fazer o quê? Vai continuar fazendo pesquisa? Tem que se redescobrir, sair da zona de conforto, não sei o que, não sei o que lá. Falei, bom, eu estou apaixonada, estou focada em trabalhar com o sistema do canabinoide e canabinoides, mas eu realmente achava que eu tinha que sair da zona de conforto. E aí, vou apresentar e vocês vão entender o porquê, então, que o caminho que se fez sentido foi o caminho da neurociência, né? O sistema endocannabinoide, ele tem um impacto absurdo sobre o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico também, neurociência de maneira geral. Foi, inclusive, onde ele foi descoberto pela primeira vez. Inicialmente achava-se que o sistema endocannabinoide era exclusivo do sistema nervoso central, hoje a gente sabe que não. E eu falei assim, ok, vou então aprender a trabalhar com neurociências. Então, quando eu estava no meu pós-doutorado, no primeiro pós-doutorado, que eu fui aprender a trabalhar com neurociências, fazer a minha primeira cultura de neurônio, enfim, isso tudo já com uma bagagem imensa nas costas e aprender como se fosse uma aluna de IC, a fazer cultura e tudo mais, cultura primária. E aí estou, então, trabalhando com o sistema do canabinoide, ciência canabinoide, cannabis medicinal, então, desde o início do meu primeiro pós-doutorado, isso em 2014. No laboratório, continuo no Instituto de Biofísica, mudei de laboratório, obviamente, e aí hoje faço meu segundo pós-doutorado e continuo, então, trabalhando com neurociência, com o sistema do canabinoide, mas também mudei um pouquinho ainda a minha área de atuação. Hoje eu trabalho diretamente com fitocannabinoides, então eu trabalho diretamente com a cannabis sativa, que foi uma conquista bem interessante nos últimos anos, né? As regras para se trabalhar com esse tipo de pesquisa mudaram um pouco, até por conta muito da pressão da sociedade que buscava entender e poder utilizar esse tipo de medicamento. E aí isso possibilitou também algumas alterações a nível de pesquisa. Então, hoje eu consigo aplicar na minha pesquisa esses medicamentos à base de cannabis medicinal.
Luzia, fantástica a sua história. Eu tô babando aqui, porque eu sou muito fã, né, de quem trabalha com isso, já te comentei isso anteriormente. E assim, você trabalha com duas coisas que eu gosto muito: sistema calicreína-cinina, sistema renina-angiotensina-aldosterona, sistema Isso. canabinoide, tudo muito lindo. Eu tô ansioso para assistir o que é que você tem pra gente, ansioso mesmo. Fica à vontade quando você quiser começar a apresentar. Tá, deixa eu colocar aqui para compartilhar. Tá aparecendo para ti já? Tá perfeitinho. Eu já até me tirei da tela. Eu vou tentar puxar você aqui para o cantinho superior para não ocupar muita tela. Mas Ah, enfim, eu posso me, ou então você preferir, pode me tirar também. você prefere? Prefiro sim, acho que vai ficar Tá. melhor. Eu pronto. Sumiu para ti? Sumiu, não tá aparecendo nada não. É só Pronto, apresentação. fantástico. Pronto. Quando você quiser, Luzia. Tá, ok. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre ciência e medicina canabinoide, né? Quais são as evidências para o uso da cannabis medicinal. Na verdade, não vou falar exclusivamente do trabalho que hoje eu faço em pesquisa. Na verdade, vou discutir justamente quais seriam esses dados, quais seriam essas evidências que justifiquem o uso da cannabis para fins medicinais. Foi o que eu comentei, apesar da sociedade já discutir isso na última década, a gente ainda observa muita dificuldade de compreensão de efetivamente o que é a medicina canabinoide, o que é a ciência canabinoide. Então, acho que a ideia hoje dessa apresentação é a gente abordar esse tema, entender, diminuir qualquer tipo de preconceito que a gente tem na utilização desse termo, porque, por incrível que pareça, estamos em 2021, eu acabo trabalhando diretamente tanto com ciência quanto na área de medicina e observo que muitas vezes as pessoas não têm acesso a esses produtos, não têm acesso a esse tipo de tratamento, a essa alternativa de tratamento, por total desconhecimento das evidências e das reais aplicabilidades da cannabis medicinal. Bom, então, para falar sobre cannabis medicinal, eu sempre gosto de começar falando abordando um breve histórico, porque isso ajuda muito a gente entender quais são as evidências por trás da medicina canabinoide. Então, a cannabis medicinal, esse termo, né, cannabis medicinal, ele é bastante conhecido das civilizações, ele aparece pela primeira vez, esse termo, né, cerca de 2.500 anos antes de Cristo. A cannabis é uma planta dioica, isso significa que ela apresenta de maneira separada plantas do sexo feminino e do sexo masculino. E esse termo cannabis medicinal aparece pela primeira vez num primeiro compilado que é determinado como sendo o primeiro rascunho do que seria a farmacopeia chinesa. Para quem é da área de farmácia e de medicina de maneira geral, entende que as farmacopeias, né, são grandes livros, e aí vai variar de país para país, região para região, onde a gente tem todo um apanhado de uso medicinal de diversas substâncias, sejam elas de origem vegetal ou não. E hoje, né, na modernidade, as farmacopeias elas ainda são utilizadas porque elas vão organizar esse meio de campo da farmacologia como um todo. Então, são dentro desses livros, são dentro desses apanhados, dessas farmacopeias, que vão estar a explicação para por que uma substância tem propriedades medicinais e por que outras não. Então, realmente são livros que a gente usa até hoje, né? Estão no dia a dia dentro da atuação do farmacêutico e servem realmente para a gente entender por que uma substância tem efeito terapêutico e outras não. Então, esse termo cannabis medicinal aparece pela primeira vez na farmacopeia chinesa, onde ela já era indicada para o alívio de dores, principalmente de dores de fundo inflamatório, como reumatismo e outros tipos de dores associados a algumas doenças, e também já aparece como uso para controle de convulsões. Além de aparecer nessa mesma data, né, além de aparecer então nessa farmacopeia chinesa, surge também o uso tanto da cannabis medicinal quanto da cannabis para fins recreativos, ou então um termo que é muito mais correto, que é a cannabis para fins adultos, principalmente na região que hoje engloba a Índia. Tanto é
que em alguns rituais, né, de algumas religiões dentro da Índia, o uso de bebidas à base de cannabis era muito utilizado, tanto em processos ritualísticos para aproximação, né, com deuses dentro de determinadas raízes de religião hindu, e também para possíveis tratamentos e alívios justamente dessas mesmas características que a gente observa na farmacopeia chinesa: dores, inflamações, convulsão. E aí, esses achados, eles são muito bem descritos em diversos artigos, em diversos livros, que justamente apontam e entram em detalhes até aqui, né? Essa daqui seria a receita do ganja, né? Então, a gente observa a presença da cannabis e de outros tipos de especiarias. Então, essa bebida, como eu falei, ela serve tanto para um ritual de aproximação hindu para deuses específicos, mas também para tratamento e alívios de alguns quadros patológicos. E aí aqui o que seria então a utilização da cannabis frente à farmacopeia chinesa. É interessante mencionar também, gente, que tanto essa cannabis de origem chinesa quanto a de origem indiana, elas já apresentavam, de acordo com a descrição, principalmente da folhagem, das flores e tudo mais, elas já apresentavam uma característica de uma cannabis que a gente ainda usa o termo hoje em dia, que é uma cannabis com fenótipo de cânhamo. Essa cannabis com o fenótipo de cânhamo seria uma cannabis onde a gente observa, a nível de quimiotipo, uma maior produção de canabidiol do que de tetraidrocannabinol, que eu vou falar mais tarde qual é o grau de importância dessas duas substâncias, desses dois princípios ativos encontrados na cannabis. Bom, em relação à pesquisa, então, canabinoide, a ciência canabinoide, né? Então, os dados que a gente observa, né, de origem de 2.500 anos antes de Cristo são dados observacionais, de civilização, não se tem nenhum tipo de aplicabilidade científica, assim por dizer. No entanto, como a própria história da cannabis é uma história antiga, o primeiro relato científico, assim por dizer, médico-científico, do uso de cannabis para fins medicinais, ele é bastante antigo também. Então, é um trabalho publicado em 1843. Esse daqui é o título do trabalho, para quem quiser procurar. Eu acho que no Google é fácil de achar esse trabalho. É um trabalho feito por um médico israelense, que foi para... israelense não, perdão, irlandês, que foi para a Índia fazer um tipo de exploração da cultura indiana e ter acesso a diferentes tipos de formulação caseiras, né? Enfim, a diversos tipos de tratamentos caseiros para diferentes patologias. E aí, quando o William chega na Índia, um dos medicamentos, um dos tipos de tratamento que ele conhece é justamente o preparo do ganja. E aí o ganja preparado, como estava ali a própria receita dele, né? A partir das flores da cannabis, junto com outras substâncias, e utilizado no tratamento de algumas patologias. Ele experimenta o ganja, ele estuda, escreve muito sobre o ganja ainda na Índia, onde ele passou alguns anos, retorna para o seu consultório, que na verdade o consultório dele era em Londres, retorna para a Inglaterra e traz com ele algumas plantas, cultiva no fundo do seu consultório a cannabis sativa, traz algumas flores secas e traz também o preparo do ganja. Ele passa a utilizar o uso do ganja e observar se isso realmente tinha algum efeito terapêutico dentro do seu consultório. Mas com todo um princípio de metodologia científica, antes desse médico aplicar o ganja nos seus pacientes, ele faz um ensaio pré-clínico. Então, ele utiliza diferentes doses dessa preparação em modelo animal, e ele usa para isso cachorro. Ele administra doses desse chá para esses animais e observa para ver se existe algum tipo de toxicidade, para ver se observa algum tipo de efeito colateral grave, né? Que depois ele até associa aqui com outros tipos de substâncias, álcool, ópio, tabaco, que eram utilizados também na medicina nessa época. E aí ele observa que os efeitos colaterais no modelo animal dele eram, assim, muito reduzidos em comparação a outros tipos de substâncias.
E, inclusive, ele descreve no trabalho dele que o efeito colateral que ele observou e que poderia ser, de repente, o mais intenso era justamente a sonolência. E aí, depois de ele observar que nenhum animal chegou a óbito e que não teve nenhum tipo de prejuízo grave, ele passa, então, a administrar essa bebida, esse extrato, para um grupo de pacientes. E aí, para diversos tipos de patologia. Dentre esses diversos tipos de patologia, uma em específico que ele descreve nesse trabalho é justamente a aplicação do ganja para pacientes pediátricos que apresentavam epilepsia, apresentavam quadros de convulsão de difícil controle. E ele observa que esses pacientes têm uma resposta bastante positiva. O número de convulsões é reduzido, então os efeitos colaterais não são extremamente significativos. E ele descreve pela primeira vez que essa infusão, essa bebida, então, poderia ser utilizada para o alívio da epilepsia e também de outros quadros patológicos. E aí eu vou dar um salto gigante, né? A gente tem esse relato de 1843. Muita coisa muda em termos de regras e leis e proibicionismo, não vou entrar em detalhes, mas existem diversos tipos de vídeos, de documentários, de filmes que abordam essa questão toda sobre o início do proibicionismo, do uso da cannabis, tanto para fins adultos quanto para fins medicinais, que nascem principalmente nos Estados Unidos. A cannabis ela passa a se tornar uma planta ilícita, a sua utilização para qualquer fim se torna totalmente proibido em praticamente todos os países do mundo. E aí, por conta disso, também as pesquisas científicas para avaliar potencial medicinal também são bastante reduzidas. No entanto, a partir da década de 1960, esse debate ele se torna novamente presente na área de ciências. Isso se dá principalmente por conta do trabalho do professor e doutor Rafael Mechoulam, esse sim, um israelense, que trabalhando no seu laboratório de química, ele já tinha muito interesse em entender quais eram os princípios ativos presentes na cannabis que justificavam tanto o seu efeito psicotrópico quanto o seu efeito medicinal. Então, em seu laboratório, ele consegue isolar pela primeira vez duas das principais substâncias encontradas naquelas espécies naquelas plantas de cannabis sativa que ele acabou tendo acesso. E aí ele isola pela primeira vez duas moléculas, uma que é o canabidiol e outra que é o delta-9 tetraidrocannabinol. Então, o canabidiol CBD e o delta-9 THC. E, inicialmente, ele já observa nos seus estudos in vitro que ambas as substâncias tinham efeito antiepilético, né? Porque ele foi justamente se baseando no que a literatura antiga já dizia sobre o uso da cannabis para fins medicinais. Ele observa que os dois têm efeito antiepilético com doses, características de diferenças de dose, né? Então, ele observa que o tetraidrocannabinol, o THC, tinha efeito antiepilético, mas em doses bem reduzidas. E aí, conforme você aumentava a dose, isso não se mantinha. E o canabidiol não, ele apresentava uma certa tolerância de dose, uma escala de dose mais aberta, mais disponível, e ele conseguiu ainda observar, e aí já nos seus estudos em animal, que o delta-9 THC gerava alteração de comportamento desse animal, que ele não se colocou a descrever muito, mas ele observou essa diferença de comportamento, e o canabinol, em contrapartida, não tinha isso. Então, ele descreve pela primeira vez a possibilidade do canabidiol ser utilizado na terapia anticonvulsivante, porque aparentemente ele não tinha efeito colateral psicotrópico como o delta-9 THC. E aí, dentro da ciência canabinoide, a gente tem, na verdade, outros pesquisadores, obviamente, extremamente importantes, mas vou pincelar outros dois, que, assim como o Dr. Rafael Mechoulam, também tem uma importância enorme na descoberta de toda essa ciência. O primeiro, que é o Dr. Roger Petrie, ele foi um dos primeiros pesquisadores a fazer ensaios com o delta-9 THC, para justamente buscar entender por que essa molécula tinha efeitos psicotrópicos. E aí, né, nas suas investigações, ele acabou criando um conjunto de 4 ensaios comportamentais. É um conjunto de dados que a gente chama de tetradicannabinoide, onde a gente consegue aplicar esses 4 ensaios em modelo animal, em laboratório, com tudo controlado. E quando esses 4 testes dão positivos, a gente consegue, então, afirmar que essa substância, que esse canabinoide tem um efeito psicotrópico, tem um efeito realmente de alterar a percepção de realidade, comportamento.
E em relação a esses 4 testes, os testes que são feitos são, em primeiro, a medição da temperatura. A gente sabe que o efeito psicotrópico do canabinoide está associado a uma redução da temperatura corporal do animal. Além disso, a gente tem o teste de locomoção, onde vai dar positivo se o animal ele perde locomoção, então se ele entra num estado de hipolocomoção. Além disso, o teste de catalepsia é um teste muito simples e rápido que a gente faz em laboratório de comportamento animal. Geralmente com roedores o que a gente faz é utilizar uma barra de acrílico e a gente deixa essa barra de acrílico de modo que o roedor fique com as 2 patas dianteiras sobre essa barra, ou seja, ele fica suspenso fica apenas amparado pelas 2 patas traseiras. E aí acaba que essa posição é muito desconfortável para o roedor, é muito desconfortável para o animal, né? Afinal de contas, ele anda com as 4 patas. Um animal normal que não esteja sob efeito psicotrópico de canabinoide, ele rapidamente vai sair dessa posição e colocar novamente as 4 patas no chão. O animal que dá positivo para o teste da catalepsia, ele não resiste, ele permanece nessa posição a qual o experimentador o colocou. Então, nesse estado, a gente diz que ele está em estado de catalepsia. E aí, por fim, o último teste é o teste da placa quente, que a gente vai observar o grau de analgesia desse animal. Então, ele vai ser positivo quando o animal ele acaba ficando mais tempo com a pata em uma superfície aquecida do que aquele animal que não está em estado de modulação por uma droga psicotrópica, por um canabinoide psicotrópico. Então, com esses 4 testes de comportamento animal, isso acabou ajudando muito a experimentação, ajudando muito a gente a compreender mecanismos associados a efeitos psicotrópicos, psicomiméticos associados aos canabinoides. Então, o controle positivo desse teste é, inclusive, justamente a administração do delta-9-THC, que vai ter esse efeito psicotrópico. Hoje a gente sabe que esse efeito psicotrópico delta-9-THC é por conta da sua interação com os receptores CB1. Receptores CB1 que foram descritos através do trabalho da professora doutora Aline Holowitz, farmacêutica, pesquisadora, chefe de laboratório e de departamento, que ali na década de 70, através de experimentos realizados em cultura de células de glioblastoma, glioblastoma humano, então células derivadas do sistema nervoso central, ela observou que quando ela tratava essas células com o delta-9-THC e também com outros canabinoides de origem sintética e que tinham bastante semelhança estrutural com o delta-9-THC, ela observava que uma resposta imediata que se tinha nessas células era uma diminuição nos níveis de AMP cíclico. E aí, para quem está por dentro, né, de sinalização intracelular, a gente sabe que o AMP cíclico é um segundo mensageiro extremamente importante para, enfim, para uma infinidade de eventos celulares e, obviamente, posteriores efeitos fisiológicos em diversos tipos de funções no nosso organismo. Aí a gente sabe que o AMP cíclico tem os seus níveis regulados através de uma enzima que vai levar, né, a sua síntese, que é a adenylato ciclase. Por sua vez, a adenylato ciclase é regulada, tem a sua atividade regulada por a sua associação, pela sua interação com receptores esses que estão presentes na membrana plasmática das células. A esses receptores, inclusive, a gente chama de receptores acoplados à proteína G, ou receptores metabotrópicos. Então, com os trabalhos da Aline Holowitz, foi sugerido inicialmente que os canabinoides, ou que pelo menos os canabinoides com atividade psicotrópica, eles atuavam sobre receptores presentes na membrana plasmática das células, derivadas do sistema nervoso central. Essa atuação sobre esses receptores promoveria a alteração da atividade da adenylato ciclase e, com isso, a alteração dos níveis de AMP cíclico. Bom, esses primeiros trabalhos eles foram fundamentais para a gente, então, caminhar e ter efetivamente a descoberta do receptor CB1, um receptor presente na membrana plasmática das células, que é responsivo, que é seletivo para interagir com canabinoides, né? E aí, no caso, o canabinoide de origem vegetal, que é o delta-9-THC, ou canabinoides sintéticos com moléculas muito parecidas ao delta-9-THC. Pouquíssimos anos mais tarde, foi descoberto, então, já fora do sistema nervoso central, em células imunológicas, um outro receptor que também era responsivo aos canabinoides. E aí esse receptor a gente chama de receptor CB2. Bom,
muito trabalho, muita pesquisa, e hoje a gente sabe que tanto o receptor CB1 quanto o receptor CB2 vão estar expressos não de maneira exclusiva no sistema nervoso central ou nas células do sistema imunológico, mas sim presentes em todas as células do nosso organismo. E quando eu digo todas, são todas mesmo, tá? Então, todas as células elas vão expressar esses receptores e, obviamente, o que vai diferir de uma célula, de um órgão para o outro, é a quantidade, né? Quanto de expressão que a gente tem desses receptores. E, como eu falei anteriormente, são receptores altamente conservados, de célula a célula e de espécie a espécie. Então, esses são os dois principais receptores do sistema endocannabinoide, que anos mais tarde, então, depois da descoberta dessas moléculas, acabou sendo descoberto porque era factível de se imaginar que um organismo ele não ia gastar, né, que uma célula não ia gastar ATP, não ia gastar energia para produzir um receptor, esperando que esse receptor então entrasse em contato com uma substância exógena. Obviamente, se foi imaginado que esse receptor então existiria dentro do nosso organismo e que ele deveria se ligar a algum ligante endógeno, alguma molécula endógena com propriedade cannabinomimética, que fosse ser o ligante preferencial a esses receptores. E aí, com essas teorias, com essas pesquisas, a gente então teve a descoberta e toda a pesquisa que hoje nos leva a conhecer bem o sistema endocannabinoide, sendo esse sistema o alvo principal, o alvo farmacológico principal para a ação dos fitocannabinoides, inclusive para a ação medicinal dos fitocannabinoides. Bom, o sistema endocannabinoide é um sistema de controle fino da homeostase celular, da homeostase fisiológica no organismo, e ele é altamente conservado entre as espécies, tá? Com pouquíssimas diferenças nas espécies de mamíferos, nas espécies de vertebrados. A gente, na verdade, vai observar algumas diferenças significativas dentre as espécies de invertebrados. A gente observa que alguns invertebrados não expressam os receptores canabinoides, ou então expressam com algumas alterações bastante significativas. Tá? Mas o que compõe o sistema endocannabinoide? Então, os próprios receptores canabinoides, como eu havia falado, CB1, CB2, hoje a gente sabe que outros receptores também podem ser receptores canabinoides. Os receptores canabinoides, como eu falei, né, eles são receptores metabotrópicos, receptores associados à proteína G. Em uma família muito conhecida de receptores associados à proteína G, a gente denomina de receptores associados à proteína G órfãos, que são receptores que a gente ainda não conhece quais são os seus ligantes específicos, seus ligantes endógenos, né? Então, a gente tem, enfim, vários receptores que a gente considera como órfãos. Dentre essa classe de receptores órfãos, pelo menos uns 2 ou 3 acreditam-se que sejam receptores canabinoides também, então acredito que em um período curto de tempo eles já vão deixar de ser órfãos e se tornar receptores canabinoides. Além disso, então, a gente tem as moléculas endógenas, que vão ser os ligantes desses receptores, e essas moléculas endógenas a gente chama de endocannabinoides. Os endocannabinoides são lipídios bioativos. E o que isso quer dizer? Significa que eles têm característica lipídica. Eles são formados a partir de fosfolipídios estruturais presentes na membrana plasmática das células. E aí, como todas as células possuem membrana plasmática, é factível também de se imaginar que todas as células possuem a capacidade de sintetizar os endocannabinoides. Tá? Esses endocannabinoides eles vão ser sintetizados e também degradados por enzimas específicas, e essas enzimas também fazem parte assim do sistema endocannabinoide. Não são exclusivas, elas vão sintetizar os endocannabinoides e também podem sintetizar outros lipídios com propriedades bioativas que não exclusivamente sejam endocannabinoides. Mas também, de qualquer maneira, por serem capazes de gerar e degradar endocannabinoides, então essas enzimas também fazem parte do sistema endocannabinoide. E para além, então, desses 3 elementos, a gente tem também um conceito mais recente sobre o sistema endocannabinoide que a gente chama de endocannabinoidoma. O que isso quer dizer? Isso significa que são outros sistemas, outros receptores, outras enzimas, outros fatores que respondem de maneira direta ou indiretamente ao sistema endocannabinoide. É como se fosse uma expansão do sistema endocannabinoide, como a gente pode ver aqui nessa imagem que de início ela pode assustar um pouco pela sua complexidade, mas ela, na verdade ela é bastante direta. Então a gente tem aqui
o sistema endocannabinoide, com as suas enzimas de síntese presentes. Então, são diferentes endocannabinoides, mais de 15 endocannabinoides já descritos na literatura científica. No entanto, 2 endocannabinoides são majoritários, foram os primeiros a serem descritos e são realmente os 2 ainda mais estudados. A primeira é a molécula de anandamida, que é um lipídio da família das N-acetiletalonaminas. Essa molécula de anandamida, ela é sintetizada principalmente através de uma enzima que a gente chama de NAP-PLD, mas ela pode ter origem por outras vias não canônicas, tá ok? E o segundo endocannabinoide a ser descrito foi a molécula de 2-aracnodoilglicerol, que tem como principal enzima de síntese a diacilglicerol lipase. E aí vejam, ambos são sintetizados a partir de fosfolipídios de membrana, tá? Então, fosfatidiletalonamina, ácido fosfatídico, todos lipídios estruturais presentes na membrana plasmática das células. A gente tem, então, a formação desses endocannabinoides que vão atuar em receptores, sejam receptores específicos do sistema endocannabinoide, como o receptor CB1 e CB2, ou então receptores de outros sistemas, como, por exemplo, receptores endovaniloides, como o receptor TRPV1. Além disso, a gente também tem o TRPV1, o TRPV2, o TRPA, outros receptores de outros sistemas, receptores serotoninérgicos, a gente sabe que os endocannabinoides são capazes de modular, receptores do tipo GABA-A também são modulados por endocannabinoides, receptores dopaminérgicos não são modulados diretamente, mas formam heterodímeros com receptores canabinoides, e aí você também tem toda uma alteração da cascata de sinalização, receptores adenosinérgicos, enfim, uma gama imensa de outros receptores, de outros sistemas que respondem e que são modulados pelo sistema endocannabinoide, gerando esse conceito expandido de endocannabidoinoma. Para além desses receptores, a gente também tem outras classes de receptores, né? Receptores que voltagem independente para influxo de cálcio, enfim, uma infinidade de outros receptores, dando toda essa complexidade, toda essa gama de atuação do próprio sistema endocannabinoide, tá? Receptores da família PPRA, enfim. E aí, em relação até ao exemplo dos receptores órfãos, né? Então a gente tem aqui 3 nessa figura, o GPR55, o GPR110 e o GPR119, que são ainda considerados receptores órfãos, mas que têm se apresentado como receptores possivelmente seletivos à ação de endocannabinoides e de canabinoides também derivados da cannabis sativa. Então a gente acredita que nos próximos anos esses receptores vão ser denominados como receptores canabinoides. E aí, continuando, né, esses elementos do sistema endocannabinoide, a gente também tem as enzimas de degradação. E aí são 2 principais enzimas de degradação. Então, para a anandamida, para a molécula de anandamida, a gente tem a ácido graxo aminohidrolase, que vai levar à degradação da anandamida. E para o 2-aracnodoilglicerol, a gente tem a monacilglicerol lipase. E observam que os elementos de degradação desses endocannabinoides vão ser ainda lipídios com propriedades também de atuarem como lipídios bioativos. Então, aqui o exemplo do 2-aracnodoilglicerol, que quando degradado vai levar à formação de glicerol, ácido araquidônico, que vai ser levado para a via ainda de contínua degradação pela COX e pela LOX, levando à formação de ecoisanoides, que são lipídios bioativos muito importantes do sistema imunológico. A gente tem ainda a formação de outros tipos de lipídios bioativos, prostaglandinas, enfim. O sistema do canabinoide ele acaba sendo um sistema de interconversão, de encontro, de pontos de encontro e geração ainda de outras moléculas com propriedades bioativas com atuação em outros sistemas. É importante também sempre frisar que tanto as enzimas de degradação quanto as enzimas de síntese e os próprios receptores canabinoides também podem ser modulados de graus e maneiras diferentes pelos fitocannabinoides, pelos canabinoides presentes na cannabis sativa, como eu vou dizer mais adiante. Em relação a mecanismo de sinalização associado ao sistema endocannabinoide, eu trouxe essa figura que vai exemplificar muito como que se dá a sinalização do sistema endocannabinoide a nível de sistema nervoso central, a nível de sinapses. Porque eu gosto sempre de trazer um slide sobre sinapse, porque é aí onde a gente vai observar um grande diferencial da sinalização promovida pelo sistema endocannabinoide. Isso por quê? Porque os endocannabinoides, né, embora eles sejam considerados neurotransmissores,
eles não são neurotransmissores clássicos. Isso principalmente pelo fato deles não serem vesiculados, como, por exemplo, está aqui nessa figura, né? Em azul, essas bolinhas azul seriam neurotransmissores clássicos, como, por exemplo, dopamina, glutamato, GABA, que são vesiculados, eles são produzidos e estocados dentro do neurônio pré-sináptico e liberados quando recebem um sinal para serem liberados para a fenda sináptica. Isso não acontece com os endocannabinoides. Então, eles são sintetizados e degradados por demanda, ou seja, eles são sintetizados quando existe a necessidade, a sinalização para eles serem sintetizados, e rapidamente aquelas enzimas de degradação, elas já se encontram presentes, inclusive na região de membrana dessas células, e elas já passam a degradar também esses endocannabinoides, tá? Mas voltando, como é que se dá uma sinapse aqui? Então, um exemplo de uma sinapse quadripartite, né? Como é que se dá, qual é o diferencial dessa sinalização promovida pelo sistema endocannabinoide? Aos endocannabinoides, a gente também usa o termo de sinalizadores retrógrados. Isso por quê? Porque, diferentemente do que é esperado, né, de uma sinalização, de uma sinapse, onde os receptores vão estar expressos de maneira maciça no neurônio pós-sináptico, o que a gente observa em relação ao sistema endocannabinoide é que a expressão de seus receptores vai estar de maneira mais intensa no neurônio pré-sináptico, tá? Então, aqui no exemplo, vamos supor que essas bolinhas azuis sejam glutamato. A gente tem um sinal X, enfim, chega o potencial de ação nesse neurônio glutamatérgico, ele libera esse glutamato para a fenda sináptica, que vai interagir com seus receptores presentes no neurônio pós-sináptico, e aí a gente tem, com a ativação desses receptores, o influxo de cálcio, por exemplo, no neurônio pós-sináptico. Bom, as enzimas de síntese de endocannabinoides, que eu havia comentado, principalmente a NAP-PLD e a diacilglicerolipase, elas são moduladas por fluxo de cálcio. Então, com o aumento do fluxo, da entrada de cálcio, existe uma ativação dessas duas enzimas, síntese desses dois endocannabinoides, anandamida e 2-aracnodoglicerol. Esses endocannabinoides, antes ainda de serem degradados, eles são liberados para a região de sinapse, de fenda sináptica, e vão interagir com receptores do tipo CB1 que estão presentes no neurônio pré-sináptico. Por isso, então, essa sinalização retrógrada. E aí, quando esses endocannabinoides interagem com esse receptor, existe, enfim, ativação de diversas cascatas de sinalização intracelular, mas classicamente essas cascatas vão levar a alteração, né, como eu havia falado anteriormente, nos níveis de AMP cíclico e também alteração no fluxo de cálcio. O que a gente observa é uma redução no conteúdo de cálcio, e isso acaba atingindo diretamente todo o processo de liberação do neurotransmissor. Ou seja, a própria liberação do glutamato vai levar à ativação do sistema endocannabinoide e um feedback negativo via receptores CB1 para inibir a liberação desse glutamato na fenda sináptica, como se fosse um mecanismo para desligar o evento de sinapse química. Isso acontece com esse exemplo do glutamato que eu coloquei, mas também para outros sistemas de neurotransmissores, dopaminérgico, serotoninérgico, GABAérgico, entre outros. Além disso, a gente observa também a presença de receptores canabinoides também no neurônio pós-sináptico e também nas outras células que fazem parte dessa sinapse quadripartite, né? Do astrócito e da microglia. Então, a ativação de receptores canabinoides no astrócito está muito mais envolvida com a via de proteína GQ, com alteração também do influxo de cálcio, e aí você tem alteração na liberação de citocinas, características de astrócito, então acaba regulando também a liberação de moléculas de ATP, de sinalizadores, né, de gliosensores, e aí isso também tem todo um impacto direto sobre a sinapse quadripartite. E a nível de célula microglial, a gente observa que a modulação é principalmente pelo receptor CB2, né? Lembra que eu falei que o receptor CB2 está muito mais presente em células de origem imunológica. E aí a gente tem essa modulação de receptor CB2, preferencialmente na microglia, alterando a síntese e liberação de citocinas, principalmente de citocinas pró-inflamatórias.
Tanto é por isso que é acreditado, né, que essa modulação do sistema endocannabinoide tem um papel crucial para modular ou então evitar processos neuroinflamatórios justamente por essa modulação na microglia. Basicamente, esse é o grande diferencial da sinalização do sistema endocannabinoide a nível do sistema nervoso central. Fora do sistema nervoso central, o processo de sinalização é muito parecido com qualquer outro processo de sinalização gerado por moléculas endógenas, tá? O receptor CB1 vai ser modulado. Essa questão de estar associado à proteína GI não é obrigatório, tá? Ele pode estar associado a outros tipos de proteína G, como a própria GQ, GS, enfim, e levando a eventos de sinalização intracelular dos mais diversos possíveis, levando a efeitos celulares finais mais diversos possíveis. Chamo também a atenção que muitas das vezes a gente observa que uma mesma célula vai apresentar tanto receptor CB1, receptor CB2, receptores responsivos aos endocannabinoides, como por exemplo aqui nessa figura o TRPV1. E aí o efeito final celular que a gente vai observar nesse modelo é o somatório da ativação concomitante desses diferentes receptores. Então, diferentes vias de sinalização intracelular vão ser moduladas e aí o efeito final vai ser justamente o somatório dessas diferentes interações com esses diferentes receptores. Bom, e aí por conta da presença significante dos receptores do sistema endocannabinoide em diferentes células, em diferentes tecidos. E aí, como eu falei, muitas vezes diferentes receptores de canabinoides presentes na mesma célula e o efeito final sendo somatório disso, esse efeito homeostásico, de regular a homeostase, ele é tão impactante, ele é tão fortemente descrito dentro do sistema endocannabinoide. Por isso a gente tem, então, o sistema endocannabinoide regulando os mais tipos diferentes de função, de eventos relacionados ao nosso organismo. Então, eu vejo muitas vezes gente falando assim, poxa, mas o sistema endocannabinoide ele parece um grande maestro, né? Ele está presente em qualquer função celular, em qualquer função fisiológica. Sim, ele acaba estando presente por conta da expressão desse sistema, ele ser inerente a qualquer tipo celular, ele ser inerente a qualquer tipo de tecido. Então, o sistema endocannabinoide ele vai estar envolvido direta ou indiretamente com os mais variados tipos de função. Fibrose, imunidade, controle de metabolismo lipídico, controle do sono, equilíbrio hidroeletrolítico, etapas primordiais de embriogênese, motilidade gastrointestinal, as próprias sinapses, né, como o próprio exemplo da figura anterior eu mostrei como que as sinapses podem ser controladas diretamente pelo sistema endocannabinoide. Enfim, os processos mais diferentes podem ser, então, modulados pelo sistema endocannabinoide. Para além disso, então, a gente tem, como eu falei, o sistema endocannabinoide como sendo o principal alvo de ação farmacológica dos fitocannabinoides, da cannabis medicinal. E a pesquisa tem se debruçado muito ao longo dos anos em entender como que os fitocannabinoides modulam, então, essas diferentes funções celulares. Se é diretamente pelo sistema do canabinoide, se existe uma modulação indireta de outros sistemas, e aí vai começando a complexar mais ainda, então, a medicina canabinoide, a ciência canabinoide, mas assim, é tudo baseado em evidência científica. A medicina canabinoide ela só se torna possível, só se torna sustentável porque realmente a gente tem essas pesquisas que demonstram a complexidade, a promiscuidade de como que o sistema endocannabinoide, de como que os fitocannabinoides conseguem modular diferentes funções celulares. Então, eu trouxe aqui o exemplo do próprio canabidiol, o CBD, que eu não reforcei lá atrás, mas é importante a gente dizer que o CBD, ele tem pouquíssima atividade sobre os receptores canabinoides. Embora ele seja um canabinoide, ele pouco interage com receptores, seja CB1 ou seja CB2. No entanto, já é bem descrito que ele se correlaciona, ele modula muito bem, talvez sendo até um dos principais agonistas, do GPR55, que eu havia comentado, né, que é um dos receptores órfãos, mas que já se aceita que, na verdade, ele seja, assim, um receptor canabinoide. Inclusive, alguns autores já até chamam o GPR55 de CB3, tá? É um receptor muito presente ao longo do trato gastrointestinal e a gente observa realmente que o CBD tem o efeito de ser um agonista bastante potente desse receptor. Para além do GPR55, os estudos já mostram de maneira bastante clássica, então, que o CBD ele também vai atuar sobre outros alvos, sobre outros receptores,
como o próprio TRPV1, como eu já havia falado, receptores do tipo NMDA, canais sensíveis à voltagem, canais de cálcio, receptores opioides, principalmente aqui os receptores serotoninérgicos, tá? Então, eu vou chamar muito a atenção. Essa daqui é um alvo farmacológico que justifica muito a utilização do CBD na clínica, principalmente receptores do tipo 5-HT1A, mas também modulando os receptores 5-HT2, modulando a liberação de glicina, de GABA. O CBD, ele é um modulador direto dos receptores da família PPR gama. Então, a gente tem essa capacidade bastante promíscua do CBD de atuar em diferentes alvos farmacológicos ao mesmo tempo, né? E isso também tem muito a ver com o uso do canabidiol para o tratamento de diferentes doenças, de diferentes quadros patológicos. Ainda, além dessa promiscuidade, além dessa capacidade ampla de múltiplos mecanismos do CBD, a gente tem que lembrar que o CBD não é o único princípio ativo extraído da cannabis. Então, a gente tem o próprio THC, que é o principal ligante do receptor CB1, e o próprio CB1, né, embora ele tenha esse efeito psicotrópico, ou seja, quando ele é ativado, ele tem esse efeito psicotrópico conhecido, ele tem outros efeitos que são bastante interessantes na nossa fisiologia e, mais do que isso, também na patofisiologia de diferentes distúrbios, diferentes doenças. Além desses dois fitocannabinoides, a literatura ela já descreve mais de 150 diferentes fitocannabinoides, alguns já sendo descritos com atividade biológica, como, por exemplo, o CBG, que é o canabigerol, o CBC, que é o canabicromeno, CBN, o canabinol e muitos outros canabinoides. E a gente observa que todos eles possuem alvos de ação farmacológica bastante distintos. Alguns vão continuar se ligando em receptores canabinoides e outros nem tanto, vão preferir ter como alvo farmacológico outros tipos de receptores ou enzimas, tá? Então, isso dá, novamente, reforça a compreensão de que os medicamentos à base de cannabis, eles podem realmente, se justificam realmente que eles sejam utilizados em diferentes patologias. E a essa gama de interação dos diferentes fitocannabinoides com diferentes alvos farmacológicos, a gente chama de efeito comitivo. O que seria o efeito comitivo? Bom, o efeito comitivo nada mais é dizer que diferentes substâncias, ou seja, diferentes moléculas, possuem, de maneira sinérgica, a capacidade de atuar sobre diferentes alvos farmacológicos, tá ok? Isso tudo ao mesmo tempo, e o efeito final que a gente vai ter é o grande somatório de todos esses alvos farmacológicos sendo modulados ao mesmo tempo por diferentes moléculas, por diferentes fitocannabinoides. Então, o somatório disso tudo a gente tem como efeito comitivo. A gente vai entender também sobre isso quando estiver dando o exemplo de como que a cannabis medicinal é utilizada para o tratamento de crises convulsivas, tá? Ainda que nesses slides vou explorar uma outra observação, talvez não com cunho não tão farmacológico, assim por dizer, mas é importante a gente dizer que a cannabis sativa, ela produz os fitocannabinoides na sua forma ácida, como está aqui na figura, tá? Então, em vez de ser o THC, é o ácido THC. Então, são as formas ácidas dessas estruturas e elas possuem, sim, também capacidade de interagir com alguns alvos farmacológicos, mas essas substâncias ácidas, elas são muito pouco estáveis, tá? Então, procedimentos de secagem, estocagem e principalmente o aquecimento dessas estruturas promove a sua descarboxilação para as formas não ácidas e aí essas sim que têm extrema potência de interagir com os diferentes alvos farmacológicos. E aí a gente conhece que além dos fitocannabinoides, outras substâncias são produzidas na cannabis sativa. É uma planta e assim como qualquer outro tipo de material vegetal, qualquer tipo de planta, ela tem um espectro de produção, de síntese de moléculas, enfim, imenso, das mais diferentes tipos possíveis. E aí a cannabis, além de sintetizar então os fitocannabinoides, ela também sintetiza outras substâncias, como flavonoides
e aqui como colocado nessa figura, os terpenóides, os terpenos, ou então os óleos essenciais, né? É o nome mais recorrente que a gente observa. Óleos essenciais, são terpenos, são óleos aromáticos. E essas substâncias, elas também possuem atividade biológica conhecida. Então, os terpenos encontrados na cannabis, eles também somam para um efeito comitiva. Isso porque muitos produtos, muitos dos medicamentos produzidos a partir da cannabis, eles ainda apresentam níveis considerados na sua formulação dessas substâncias. E aí, entre os terpenos, os mais estudados, os mais conhecidos, investigados, enfim, a gente pode citar o beta-miraceno, o alfa-pineleno e principalmente gostaria de chamar aqui a atenção para o beta-carofileno, também muito encontrado numa planta comum aqui no Brasil, que é a copaíba. O beta-carofileno, ele é um agonista seletivo de receptores CB2, ou seja, ele não modula receptores CB1, não tem nenhum tipo de efeito psicomimético, psicotrópico. E, sabidamente, a modulação de receptores CB2 está muito ligado também a efeitos de neuroproteção e também de estimular o sistema imunológico. Então, o beta-carofileno é uma substância bastante interessante encontrada na cannabis. Bom, por conta também, justamente, desse efeito comitiva, de todas essas observações e do próprio posicionamento do sistema endocannabinoide a nível homeostásico, a gente tem, então, a utilização da cannabis medicinal para os mais diferentes tipos de tratamento, para os mais diferentes fins. Então, coloquei aqui alguns. A cannabis, ela demonstra o potencial terapêutico considerável, tratamento do autismo, dor crônica, náusea, glaucoma, Alzheimer, pelo menos em modelo animal, isso já é bastante consolidado, fibromialgia, muita aplicabilidade na clínica, epilepsia. No Brasil e em outros países, realmente o uso da cannabis para o tratamento da epilepsia é o principal uso para esse tipo de medicamento. Transtornos do déficit de atenção, endometriose, tem surgido muitos estudos mostrando como a cannabis pode realmente ajudar pacientes com endometriose, reumatismo, né, dores associadas ao reumatismo, já aparecia lá na farmacopeia chinesa, esclerose múltipla, pelo menos alguns tipos de sintomas associados à esclerose múltipla, dependência química, enfim, dos mais diferentes quadros patológicos, a gente observa o uso da cannabis e, mais do que isso, evidências científicas que corroboram e nos promovem o entendimento do motivo da justificativa da cannabis ser utilizada como um tratamento possível, tá? Em relação à ciência canabinoide, o que a gente consegue fazer no laboratório? O que a gente consegue utilizar como ferramenta e poder, então, estudar a ciência canabinoide? Então, a gente tem algumas possibilidades de fazer no laboratório. Desde utilizando os canabinoides sintéticos, existe uma gama imensa de canabinoides sintéticos que começaram a ser desenvolvidos depois da descoberta da molécula da 9-THC. E aí, realmente, assim, uma família imensa, a gente consegue comprar muito desses canabinoides sintéticos, eles não são usados para uso humano, para tratamento de doenças, nada disso, é realmente para pesquisa básica principalmente. Eles são, na verdade, agonistas sintéticos, que podem, na verdade, ser agonistas, antagonistas, moduladores alostéricos, enfim, as mais diferentes classes de ligantes, de receptores do sistema endocannabinoide, ou então das enzimas de síntese e degradação. Então, é muito comum a gente utilizar em laboratório isso, né? Inibidores enzimáticos da degradação de anandamida. Porque aí o que eu vou ver no meu modelo? Eu vou ver um aumento de anandamida e eu vou conseguir entender o que o aumento de anandamida promove, né, no meu modelo patológico, enfim, no meu modelo celular. Então, eu consigo entender como que o sistema endocannabinoide funciona. São moléculas muito úteis realmente dentro da ciência canabinoide. Além disso, a gente tem também como utilizar fitocannabinoides isolados. Assim como a gente consegue comprar os canabinoides sintéticos, dependendo do fitocannabinoide, eu também consigo comprar ele isolado. Então, CBD, CBG, enfim, diferentes fitocannabinoides a gente consegue aplicar na nossa pesquisa e, de maneira isolada, entender quais seriam os mecanismos farmacológicos, alvos farmacológicos, como que ele interage com o sistema endocannabinoide, como que ele interage com outros sistemas e aí, assim, indo preenchendo as lacunas de como que a medicina canabinoide poderia estar funcionando.
Então, hoje o que a gente tem dentro da publicação científica sobre sistema endocannabinoide, sobre medicina canabinoide, se dá principalmente pela utilização dessas duas classes de substâncias, canabinoides sintéticos e fitocannabinoides isolados. No entanto, na clínica, o que a gente observa, ou seja, o que o paciente vai realmente utilizar, acaba não sendo os canabinoides sintéticos e muito pouco a gente observa a utilização de fitocannabinoides isolados. A não ser o caso do canabidiol, que eu também vou dar detalhes mais adiante. O que a gente observa muito uso clínico é o uso do extrato de cannabis. Então, no extrato de cannabis, o que eu vou ter não é um fitocannabinoide isolado. Eu vou ter, na verdade, uma mistura daqueles fitocannabinoides que eu apontei atrás e, mais do que isso, de outras moléculas com propriedade biológica, como, por exemplo, os terpenos. Então, na verdade, no extrato de cannabis, eu tenho o efeito comitiva. Eu posso aplicar isso na ciência canabinoide? Posso. A gente consegue aplicar isso com o mesmo grau que a gente aplica essas outras duas classes de molécula? Ainda não. O uso do extrato de cannabis dentro da ciência canabinoide ainda é uma coisa muito recente, por incrível que pareça. Então, a ciência ela buscava muito mais entender de maneira isolada os mecanismos, os alvos farmacológicos, mas hoje a gente já tem uma demanda enorme de entender como que o extrato de cannabis atua em organismos, atua em modelos experimentais. Como que o efeito comitiva atua em alguns modelos patológicos. Então, nos últimos 5 anos tem aumentado de pouquinho em pouquinho o número de trabalhos científicos de qualidade utilizando extratos de cannabis. A gente tem ainda, na verdade, uma certa dificuldade de ter acesso a esses extratos, principalmente por conta de legislações que aí são inerentes a cada país tem suas regras para você utilizar. O extrato de cannabis ele acaba apresentando, na maioria das vezes, o THC. E, como eu falei, o THC ele também tem efeito terapêutico importante, merece ser investigado. Mas por conta do seu efeito psicotrópico, em muitos países o acesso ao extrato, o acesso ao THC acaba sendo muito dificultoso. Isso também acontece no Brasil ainda, mas graças a Deus, ainda bem, isso tem mudado um pouco nos últimos anos. E aí eu vou usar o exemplo da epilepsia para a gente entender efetivamente como que a ciência e como que a medicina canabinoide trabalha. Tá? Então, epilepsia, quais são as evidências para o uso de medicamentos à base de cannabis? Então, lembrem-se, né, que já tinha lá 2000 anos antes de Cristo, farmacopeia, o uso empírico do ganja, né, da bebida à base de cannabis, o artigo científico de 1843, mostrando possíveis, né, a possibilidade de a cannabis ser realmente um medicamento. E aí depois, com o isolamento do canabidiol e do delta-9-THC pelo professor Rafael Michula, uma maior aplicabilidade na pesquisa para a gente entender realmente quais seriam as justificativas farmacológicas para a gente aplicar esses medicamentos no tratamento da epilepsia ou pelo menos no tratamento das convulsões. Bom, muitas pesquisas foram desenvolvidas em alguns países, na verdade em muitos países, o CBD isolado, a partir de 2015, já se tornou permitido, já se tornou um medicamento aceito para o controle de crises epiléticas. Isso se deu principalmente por conta de 3 estudos clínicos, duplo cego, randomizado, com um número bem elevado de pacientes que participaram. Isso a partir de 2015. E aí, com esses 3 estudos, o FDA, que é o órgão que regulamenta, né, o uso de medicamentos nos Estados Unidos, aceitou o pedido de uma empresa farmacêutica e, então, passou a contar o CBD isolado, canabidiol isolado, como um fármaco para o controle de crises convulsivas, principalmente em quadros de epilepsia refratária. O que significa epilepsia refratária? Epilepsia refratária é qualquer tipo de epilepsia onde não existe mais controle, onde não existe resposta terapêutica com os medicamentos alopáticos presentes na clínica, tá? Algumas síndromes bem específicas já, sabidamente, já são epilepsias refratárias. Um exemplo disso é a síndrome de Dravet. É uma mutação genética muito pouco conhecida, na verdade. Existem algumas
pelo menos a mutação genética do gene envolvido a gente já conhece. As suas causas, na verdade, a gente não consegue entender ainda, mas fato é que o paciente de síndrome de Dravet, ele é um paciente que ele tem crises convulsivas de maneira descontrolada, são crises de ausência tônico-clônica, e esse paciente ele pode ter até 50 crises convulsivas no mesmo dia. Então, o prejuízo cognitivo, o prejuízo na qualidade de vida, no desenvolvimento desse paciente, essas crises elas começam a aparecer antes de 1 ano de idade, ainda no início, né, da vida do indivíduo. E realmente tem um grande impacto no desenvolvimento desse paciente. E já conhecidamente a síndrome de Dravet, ela é muito pouco responsiva aos medicamentos antiepiléticos existentes, tá? Nesses pacientes, o FDA já indica o uso do CBD isolado como primeira droga, primeiro medicamento. E o que é observado nesses pacientes é um controle bastante significativo das crises, tá? Então, a gente tem uma redução no número de crises e, mais do que isso também, uma redução da severidade das crises. Então, o paciente ele ganha qualidade de vida, ele consegue se desenvolver, ele tem ganho cognitivo com o uso do CBD isolado, tá? Além disso, nos últimos anos, como eu falei, o CBD isolado ele é uma realidade. Existem indústrias farmacêuticas que produzem, tá? Então, houve a primeira que entrou com um pedido, mas existem outras que produzem o CBD isolado. No entanto, também já foi observado em alguns tipos de estudo clínico, inclusive, que o uso do extrato, onde a gente tenha o CBD e outros fitocannabinoides e outras moléculas com atividade terapêutica, como os terpenos, o controle dessas crises convulsivas parece ser mais significativo do que quando usado o CBD isolado. Então, já existe esse debate na literatura, já existe esse debate na clínica, inclusive, e muitos pacientes hoje não usam mais o CBD isolado para o tratamento de epilepsia. Usam, sim, o extrato de cannabis com a presença de CBD e de outros fitocannabinoides, tá? Como que os canabinoides, então, atuam no controle das crises convulsivas? Principalmente por atuarem sobre o sistema endocannabinoide, onde a gente vai ver a regulação na liberação de neurotransmissores que sabidamente são associados com todo o processo de sinapse, com formação de ondas epiletiformes. Principalmente o glutamato, que é o principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central. É bastante conhecido, principalmente nessas epilepsias refratárias, que se tem um total descontrole nos níveis de glutamato que são liberados. O glutamato ele é neurotóxico em altas concentrações, então, na verdade, você tem todo um prejuízo no sistema glutamatérgico, para além de outros também marcadores, astrogliose, neuroinflamação, perda de sensibilidade de canais de cálcio, voltagem independente, enfim, outros fatores, outros marcadores bioquímicos são alterados e se fazem presentes dentro desses quadros de epilepsia refratária. Mais especificamente, os canabinoides, o CBD, eles regulam a liberação de glutamato e também podem atuar em receptores GABAérgicos, principalmente GABA-A. Além disso, atuam em outros alvos, como os receptores serotoninérgicos. Então, já foi descrito em literatura científica a participação de receptores do tipo 5-HT1A para o controle de crises epiléticas, de crises convulsivas, entre outras características. Então, os mecanismos farmacológicos que justificam o uso do CBD isolado ou do próprio extrato de cannabis já são conhecidos e, por isso, são evidências que suportam o uso da cannabis para o tratamento, ou pelo menos para o tratamento da sintomatologia da epilepsia, que são as convulsões tônico-clônicas e crises de ausência. Esses estudos sobre o efeito anticonvulsivante do canabidiol, como eu falei, já se tem todo esse histórico, né, desde da China, o trabalho de 1843, mas, no entanto, a gente tem um ponto crucial no desenvolvimento de todo esse conhecimento de que o canabidiol é sim um fármaco antiepilético, é sim um fármaco anticonvulsivante,
E a gente tem muito orgulho de dizer que é um trabalho de um pesquisador brasileiro, que é o trabalho do professor Dr. Elisaldo Carlini, em São Paulo. Ele foi uma das primeiras pessoas a entrar a ter contato, proximidade com o professor Rafael Meschula. Logo depois que o Rafael Meschula consegue isolar o canabidiol e os outros canabinoides, o professor Rafael Meschula faz esse trabalho de colaboração, né, com o professor Cunha e com o professor Elisaldo Carlini. Eles testam o canabidiol em voluntários saudáveis e em pacientes epiléticos. É um estudo clínico pouco robusto, na verdade é um número pequeno de pacientes, mas que já demonstra uma redução na quantidade das crises epiléticas e uma redução na severidade das crises epiléticas. Além disso, no ganho na qualidade de vida dos pacientes. Então, são 2 estudos da década de 80 que foram justamente encabeçados por um pesquisador brasileiro de excelência e de renome internacional. E esses 2 estudos foram os estudos que, na verdade, trouxeram de volta à tona toda essa justificativa de evidência científica que corroborassem o uso da cannabis para fins medicinais no tratamento de epilepsia, no tratamento de pacientes com convulsões epiléticas. Para além disso, então, primeiro a gente tem esses estudos clínicos, né, sejam eles observacionais ou não, com a descoberta do sistema endocannabinoide, de todos esses pequenos elementos do sistema endocannabinoide, a gente volta a discutir a participação dos canabinoides no controle das convulsões, e aí para isso a gente tem então a utilização de modelos animais, modelos in vitro, né, de maneira a gente entender essa farmacologia por trás dos canabinoides. Então, um dos primeiros trabalhos, se eu não me engano, esse trabalho é de 2002, mostra que em modelos de injeção com ácido com cainato, que é uma neurotoxina que vai promover justamente um quadro convulsivo, esses animais eles apresentam flutuações nos níveis de anandamida, né, de um endocannabinoide. Então a gente observa um aumento na geração dessa anandamida após a injeção do cainato, então nos primeiros 20 minutos iniciais, e após 1 hora, quando a crise convulsiva é mais intensa, a gente tem uma drástica redução dessa anandamida, mostrando, sugerindo que de alguma maneira a anandamida pudesse ter algum impacto direto sobre esse quadro convulsivo, sobre a formação de ondas epiletiformes. Ainda que nesse gráfico, os ciclos fechados são animais controle, e isso, exatamente. Os ciclos fechados são animais nocaute, para CB1, e os ciclos abertos são animais controle. E a gente observa que quando a gente não tem o receptor CB1 expresso nesses animais, o grau de severidade da crise epilética ela é muito maior do que do animal controle. De novo, sugerindo o envolvimento do sistema endocannabinoide, o envolvimento do receptor CB1. Tá? Para além disso, esse outro trabalho, que se não me engano é de 2007, mostra que na região do hipocampo, né, então o hipocampo é uma região do encéfalo muito atingida em alguns tipos de convulsões, crises de ausência principalmente. A gente observa que nesse modelo aqui, né, de epilepsia, existe alteração na expressão de receptores canabinoides. Então a gente tem aqui também um aumento na expressão numa área específica, né, na área do CA3, nesse modelo animal de epilepsia. Além disso, a utilização de fármacos, né, de inibidores das vias de síntese e degradação de endocannabinoides, mostrando aqui nesse trabalho, né, quando ele bloqueia uma via que é responsável pela degradação do 2-aracnodilglicerol, ou seja, vai me levar a um aumento, um acúmulo do 2-aracnodilglicerol nesse indivíduo, nesse animal, e aí esse 2-aracnodilglicerol ele extravasa, então, para a região de sinapse. Foi observado, foi proposto, então, que esse aumento do 2-aracnodilglicerol estava associado à redução da severidade e da quantidade de crises epiléticas por ele atuar nos receptores CB1 presentes no neurônio pré-sináptico, e também foi mostrado que o 2-aracnodilglicerol atuava como um agonista de receptores de GABA-A.
Além disso, a gente observa na literatura outros alvos do sistema endocannabinoide, né? Então, desde transportadores, outros receptores que estão dentro do endocannabinoidoma, que podem ser modulados e também apresentar papel importante no controle de crises convulsivas. Outros trabalhos já foram focando justamente naquela outra possibilidade, que é a utilização de fitocannabinoides isolados, né? Então, aqui no caso, esse trabalho utilizando o canabidiol mostra tanto in vitro e in vivo que a utilização do canabidiol reduz a quantidade e a severidade dessas crises epiléticas. Então, aqui nesse estudo, ele utiliza um meio que é livre de magnésio para justamente gerar uma onda epiletiforme, e quando ele faz o tratamento, né, com diferentes concentrações de CBD, ele vê que alteração, né, nessa eletrofisiologia, diminuindo a quantidade de ondas epiletiformes. E aqui no modelo animal ele observa que na dose de 100 miligramas quilo dia reduz, né, a quantidade de crises, reduz o tipo, a porcentagem de crises tônico-clônicas desse modelo animal e também reduz a mortalidade associada a essa epilepsia. E aí é aquilo, é só o canabidiol que tem efeito antiepilético? Bom, eu posso dizer que ele é realmente uma molécula antiepilética, isso não existe mais dúvidas, né? A gente tem até já os alvos farmacológicos bem descritos e bem conhecidos. Mas seria o canabidiol o único fitocannabinoide com propriedade antiepilética? A literatura científica mostra pra gente que não. E aí justificando, então, aquela questão da gente usar os extratos. Então, outros canabinoides também têm sido mostrados na literatura que são capazes de atuarem como anticonvulsivantes. Assim, para canabidivarina, também aqui mostrando a dose em modelo animal, como que ele é capaz de controlar, né, as crises epiléticas nesse modelo animal. O canabicromeno também aqui num outro desenho experimental em modelo animal, também sendo capaz de atuar como anticonvulsivante. E, para além dos fitocannabinoides, a participação de terpenos, e aqui no caso justamente o beta-carofileno, atuando também como um anticonvulsivante e, além disso, também atuando como um antidepressivo e um ansiolítico em modelo animal. Então, a importância da gente levantar o debate sobre a aplicação de extrato de cannabis, tanto em estudos clínicos, quanto também em estudos pré-clínicos, para a gente entender qual é a magnitude de ação dos extratos, do efeito comitiva e entender a farmacologia por trás dessa possibilidade terapêutica. Bom, esse trabalho aqui é justamente o trabalho que eu tinha comentado, né? Um dos trabalhos que o FDA utilizou, um dos trabalhos clínicos que o FDA utilizou para poder, então, aceitar o registro do canabidiol como um fármaco anticonvulsivante, como um fármaco que pode sim e deve ser sim utilizado na farmacoterapia do paciente com epilepsia, principalmente aqui no caso epilepsia refratária, e aí, no caso o estudo foi feito justamente com pacientes portadores de síndrome de Dravet, onde a gente vê novamente essas observações, né? Redução na média de crises epiléticas, redução do tempo da crise epilética e, mais do que isso, pouquíssimos efeitos colaterais. Isso é importante, uma vez que a gente sabe que os fármacos antiepiléticos alopáticos presentes hoje na clínica, eles possuem efeitos colaterais bem importantes. Então, são efeitos hepatotóxicos e efeitos sobre o próprio neurodesenvolvimento e sobre a cognição desse paciente. Então, na verdade, é um custo-benefício, né? O paciente ele ganha um pouco porque ele tem um certo controle das suas convulsões, mas ele acaba também perdendo um pouco porque essas drogas têm graus diferentes de toxicidade, graus diferentes de efeitos colaterais. Diferentemente, o canabidiol já não apresenta tanto isso. Os principais efeitos são gastrointestinais. Acredita-se que esses efeitos sejam principalmente pela ação do canabidiol sobre o receptor GPR55, como eu falei, expresso principalmente ao longo do trato gastrointestinal. Além disso, efeitos colaterais que já tinham sido descritos lá naquele trabalho de 1843, que é principalmente a sonolência.
Bom, e aí, como eu falei, mais recentemente, cerca de 5 anos, tem se utilizado também a pesquisa com o extrato de cannabis, principalmente um extrato de cannabis completo, ou seja, vão ter vários fitocannabinoides, terpenos, mas que seja a principal molécula seja o CBD. Então, é isso que a gente chama de extrato de cannabis rico em CBD. Então, significa que é um extrato que tem todas as propriedades, todos os ligantes biológicos ativos presentes na cannabis, mas o majoritário vai ser justamente o canabidiol. E aí se tem surgido na literatura alguns desses trabalhos ainda voltados para estudos clínicos, mesmo que sejam de graus de evidências ainda pouco robustos, mas mostrando efetivamente que esses extratos tem efeitos benéficos sobre o controle das crises convulsivas em doses menores do que quando a gente usa o CBD isolado. Então, isso é interessante. Eu acabo utilizando menos do fármaco, uma concentração menor, por conta justamente do efeito comitiva, já que o CBD e as outras substâncias vão atuar no controle da convulsão, e também com menor efeito adverso, com menor número de efeitos adversos. Então, isso tem sido utilizado na clínica, mesmo que a gente ainda não tenha estudos clínicos robustos e mesmo que a gente ainda não tenha estudos pré-clínicos que coloquem para a gente ali a luz de quais seriam os alvos farmacológicos que esse extrato estaria modulando, né? Então, nisso surge, né, uma linha dentro da minha pesquisa que é justamente isso, né? Quais seriam os alvos farmacológicos, quais seriam as modulações a nível celular que o extrato de cannabis poderia promover? Vejam, eu não estou falando mais do canabinoide isolado, de um composto único. Estou falando do extrato. Eu quero entender qual é a função a nível celular que o extrato pode gerar e que justifique a sua aplicabilidade em determinadas patologias. Então, a literatura científica pouco investiga essa farmacologia por trás do uso dos extratos, mas os extratos já são utilizados na clínica. Então, cabe a gente, como pesquisador, tentar entender quais seriam as possibilidades a nível celular que justifiquem realmente a aplicabilidade e, mais do que isso, a segurança da utilização dos extratos. Então, muito recentemente no meu grupo, a gente teve uma defesa de mestrado, onde a gente utilizou essa abordagem, a gente levou esse questionamento. Então, o aluno Andrei Fabiano Aguiar defendeu o seu mestrado com esse tema, que foi avaliar o efeito do tratamento com extrato de cannabis enriquecido em canabidiol na plasticidade sináptica de ratos jovens. Vejam bem, são animais saudáveis, tá? A gente usa rato Wistar de 45 dias, ele inicia o tratamento com 45 dias e são seguidos 15 dias de tratamento oral de um extrato de cannabis, onde a gente sabe que a proporção de canabidiol para THC é de 24:1. Então, para 24 miligramas de canabidiol, eu tenho 1 miligrama de THC. E aí a gente utiliza a dose de 3 miligramas quilo dia de canabidiol, e aí com esse cálculo, a quantidade de THC que o animal recebe é abaixo do limiar de gerar efeito psicomimético, pelo menos em teoria, mas de qualquer maneira a gente também avaliou essa possibilidade. Então, nesse desenho experimental, em verde vão ser sempre os animais que receberam o extrato, e em azul são os animais de controle, tá? A gente observou que não houve diferença no ganho de peso ao longo do tratamento, desses 15 dias de tratamento, né? O comportamento, o ganho de peso foi idêntico nos dois grupos de animais, e mais do que isso, a ingesta alimentar também se manteve a mesma. Isso é importante porque, sabidamente, o THC gera uma hiperfagia, tá? Tanto em modelo animal quanto também em estudos clínicos. E como a gente está com uma dose de THC muito baixa, essa dose de THC não foi capaz de gerar nenhum tipo de alteração no comportamento de consumo alimentar desses animais. Para além disso, a gente também realizou o teste de locomoção para ver se essa quantidade de THC ou do próprio CBD, enfim, de qualquer outro canabinoide presente no extrato, era capaz de alterar o comportamento motor desses animais, né? De repente gerar aquele quadro de hipolocomoção. A gente observa que não foi isso que aconteceu. O animal ele não tem nenhum tipo de prejuízo do seu comportamento de locomoção, nem a distância percorrida, nem o tempo em que ele permanece
permaneceu parado, nada disso. Então, nos indica que esse extrato não tem a capacidade de atuar a nível psicomimético, a nível psicotrópico. Isso é bastante interessante, isso dá segurança para a utilização desse extrato. Além disso, a gente também realizou o teste de reconhecimento de objeto, né, para avaliar a memória declarativa desses animais. E a gente observou que não houve nenhum tipo de prejuízo. Esse teste é muito importante porque existe na literatura muitos trabalhos em modelo animal, principalmente descrevendo que a utilização crônica e subcrônica de THC gera algum impacto na memória declarativa, geralmente gerando uma diminuição dessa memória, uma perda de memória recente, mas a gente não observou esse mesmo... a gente não observou essa realidade nesses animais com a dose que a gente utilizou, com o produto que a gente utilizou e no tempo de tratamento subcrônico. A gente realizou outros testes de comportamento, enfim, mas com essas observações a gente partiu também para avaliar, obviamente, a nível celular, se existiria algum tipo de modulação de alguns marcadores neuroquímicos interessantes dentro daquilo que a gente tinha na nossa mente, que a gente, enfim, tinha interesse de pesquisar. E aí, dos marcadores neuroquímicos, enfim, dos elementos neuroquímicos que a gente foi justamente avaliar, foi a expressão de receptores AMPA, que no caso é a subunidade GLUA1. A gente avaliou isso em duas regiões distintas, então córtex e hipocampo. A gente observou que não houve diferença na expressão dos receptores AMPA da subunidade GLUA1 no córtex total desses animais. No entanto, no hipocampo a gente já observou uma diferença na expressão dessa subunidade do receptor AMPA no tratamento com o extrato. Tá? A gente também observou a expressão de outros receptores do sistema glutamatérgico, mas eles não apresentaram nenhum tipo de diferença significativa. Apenas realmente a subunidade GLUA1 do receptores AMPA. Isso é muito importante porque diferentes neuropatologias, principalmente autismo e epilepsia, em modelo animal, é bem descrito um aumento na expressão dessa subunidade. Então, essa alteração no sistema glutamatérgico, a princípio, né, ou seja, essa alteração que a gente já sabe que em modelo animal dessas duas patologias vai apresentar, a princípio o uso de extrato iria modular justamente esse receptor. Para além disso, a gente foi olhar também a expressão de GFAP, também em córtex e hipocampo. A gente observa que no hipocampo existe uma redução na expressão de GFAP, e o GFAP, né, ele é um marcador de estrócito, e mais do que isso também, ele acaba sendo indicativo de geração de astrogliose. E justamente essas duas patologias, autismo e epilepsia, modelos animais a gente observa que existe um aumento na expressão de GFAP, e aí no caso aqui, essa redução, mesmo num animal saudável, a partir do tratamento com extrato, nos indica a possibilidade de uma neuroproteção que esse extrato poderia estar causando. E justamente são essas conclusões que eu trouxe aqui para pincelar, né, na apresentação, que esse extrato de cannabis rico em CBD seria capaz de interferir na expressão de importantes marcadores, de importantes receptores do sistema glutamatérgico, e para além disso também tem uma possível ação de neuroproteção por ser capaz de atuar em níveis de expressão de GFAP, sugerindo uma possível regulação de um quadro de astrogliose. Bom, além desse trabalho com animal saudável, então o Andrei, ele está no doutorado agora e ele vai justamente utilizar agora o modelo patológico, que é o modelo de autismo. Então a gente vai continuar trabalhando com extrato e agora no modelo de autismo para a gente observar se essas alterações a nível de AMPA e de GFAP vão se manter nesse modelo de autismo, se o extrato é capaz de modular essas proteínas e muitas outras. Além disso, no modelo, a fim de avaliar quais seriam as alterações celulares com a utilização do extrato, a gente também utiliza essa abordagem em modelo de epilepsia e em modelo também de dor neuropática. Então, esses trabalhos estão sendo desenvolvidos no Laboratório de Neuroquímica, que fica no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, na UFRJ. Trabalhar com o extrato de cannabis tem as suas complexidades, a gente depende muito
da liberação da Anvisa, a gente depende muito da importação desses produtos de qualidade, mas mesmo com essas dificuldades a gente tem conseguido resolver essas problemáticas e conseguindo aplicar então a utilização desses extratos na nossa pesquisa. Eu quero muito agradecer ao convite do Ricardo por apresentar esses dados. Eu acho que a aula ficou bem grande, eu falo bastante. Pedir desculpa também, né, se passei um pouco do tempo. E pedir para quem está assistindo entrar em contato, se assim quiser, se tiver dúvidas, perguntas, interesse sobre o tema, entrar em contato, eu consigo responder vocês, ou então os meus próprios alunos, a gente consegue responder a qualquer tipo de questionamento através da nossa página de divulgação científica. A gente criou um projeto para justamente discutir a aplicabilidade da medicina canabinoide e da ciência canabinoide. Então, a gente tem um grupo que se chama Time Cannabis. É super fácil encontrar a gente tanto no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. É fácil, é só colocar Time Cannabis, a gente já vai aparecer com essa logomarca. E ali a gente coloca todos os estudos, todos os trabalhos que a gente faz no laboratório, estudos recentes que saem na literatura com essa abordagem de ciência e medicina canabinoide. Então, qualquer coisa, só entrar em contato, falar com a gente, vai ser um prazer tirar qualquer tipo de dúvidas de vocês. Eu encerro por aqui a minha apresentação e, de novo, agradecer muito ao professor Ricardo pelo convite. Ô, Luzia, muito obrigado. Assim, fantástico a sua palestra. Gostei bastante. Deu para aprender muita coisa. Acho que não só eu, como quem estiver assistindo, adquiriu muito mais conhecimento hoje. Tem muita coisa que você falou que eu nem desconfiava, não sabia, eu não faço pesquisa nessa área, mas é uma área que eu sinto prazer quando eu vejo alguém que faz pesquisa nela palestrando. Então, por exemplo, as diferenças que você mostrou haver nos receptores, nos astrócitos, na microglia, nos neurônios, por exemplo, é algo que eu não tinha noção. Fantástico. Sim, e é algo que sempre quando eu comento, até quem já está super acostumado a trabalhar com neuroquímica, com neurociência, fica brevemente chocado. Sim. Né? Como que um mesmo sistema tem a capacidade tão antagônica de modular funções tão distintas e com vias de sinalização tão distintas de célula a célula. Essa sua observação é uma observação que eu sempre recebo, assim, quando eu faço palestra, falo desse assunto. Assim, eu quero muito agradecer realmente o seu empenho e você ter vindo aqui palestrar para a gente, porque você não palestrou sobre uma coisa específica, por exemplo, do seu grupo. Apesar de você trazer dados, mas você procurou dar um apanhado geral, falou da comitiva, falou de inúmeras frentes em que a cannabis pode trabalhar, o extrato, ele isolado. Você deu uma riqueza, trouxe uma riqueza de conhecimentos para a gente hoje muito grande e eu realmente fico bastante agradecido e acredito que quem estiver assistindo também vai ficar. Eu não vou me prolongar muito, porque como você já falou, o vídeo já deve estar bastante longo, mas independente do tamanho dele, o que importa é que está de excelente qualidade, que a gente gostou e aprendeu bastante hoje aqui com você. Eu tenho algumas dúvidas pessoais, mas eu vou começar fazendo algumas perguntas mais simples, se você pudesse me responder, até para quem está assistindo a gente em casa, no laboratório. Você citou lá atrás já a descrição do CB3, e eu realmente já tenho visto papers publicados e tal. Na sua palestra, você dá papéis específicos, né, para CB1 e CB2. Mesmo a gente sabendo que eles têm atuações diversas, em mecanismos diversos, direto ou indiretamente, existem os papéis mais específicos de CB1 e CB2. Já existe essa descrição desse papel mais específico, dessa nova descrição do que seria este novo receptor, que seria o CB3? Então, existe sim alguns estudos. Na verdade, o CB3 ele também foi descoberto no sistema nervoso central. Né? Ele, como eu falei, ele era um receptor órfão, mas acreditava-se que o impacto dele era muito maior no sistema nervoso central. Efetivamente, a gente entende hoje que o CB3 é o principal alvo do canabidiol. Então, é interessante a gente observar isso, porque o canabidiol ele não é um agonista bom, assim por dizer.
de receptores CB1 e CB2. Então, ficou uma lacuna durante muito tempo da gente conseguir entender como que o canabidiol tinha um efeito farmacológico e efeitos farmacológicos potentes se os principais alvos, ou que deveriam ser os principais alvos dele, ele não era um ligante interessante. Ele é um agonista muito fraco de receptores CB1 e CB2. Então, hoje a gente entende bem a função farmacológica do canabidiol, principalmente porque a gente conseguiu entender que ele é um ligante bastante seletivo para o receptor CB3, ou GPR55. Fora do sistema nervoso central, eu costumo observar mais estudos sobre o GPR55. E aí eu coloquei até o exemplo do sistema gastrointestinal, na verdade, não só da mucosa gastrointestinal, mas principalmente do sistema nervoso entérico. Então, assim como o CB1 é o principal receptor metabotrópico dentro do sistema nervoso central, acredita-se que o GPR55 seja o principal receptor metabotrópico dentro do sistema nervoso entérico. Então, a intenção, o que tem visto muito na literatura, é que o CB3 seria o principal alvo de integração entre a periferia do organismo e o sistema nervoso central. A nível farmacológico mesmo, é muito descrito a importância do CB3 dentro de algumas patologias, principalmente patologias de fundo inflamatório e principalmente patologias de fundo inflamatório dentro do sistema gastrointestinal. Então, doenças de Crohn e outras doenças inflamatórias parecidas com a doença de Crohn, elas têm apresentado uma boa resposta clínica a alguns tipos de utilização de extratos de cannabis, e a justificativa farmacológica para isso é justamente a existência do receptor CB3 de maneira maciça ao longo do trato gastrointestinal e do sistema nervoso entérico. Luzia, eu vou pedir desculpas se eu viajar, né, ou perguntar algo muito básico aqui, mas como não é minha área de pesquisa, eu fico bastante interessado. Você comentou aí sobre os ligantes, sobre os receptores, falou sobre esse papel do CB3, ele é quase um eixo hipotálamo-hipófise, então basicamente Isso. É ele que está ali fazendo as conexões. E aí eu tenho uma pergunta para você que é uma extrapolação, na verdade, não é bem baseado na sua palestra. Estou extrapolando aqui. Porque o seu vizinho aí de Porto, o professor Michel, que a gente estava conversando um tempo atrás, ele faz pesquisa com exercício físico e com irisina. Inclusive, ele tem um paper publicado sobre isso. Né? E aí, qual é a minha pergunta para ti? Não se sabe quem são os receptores de irisina. Irisina, para quem não conhece, é um hormônio, é uma miocina fabricado durante a prática do exercício físico. Não tem... Se você comer, você não produz irisina. Você precisa realizar atividade física, exercício físico, para que ela seja produzida. Só que não se sabe quem são esses receptores de irisina. Existiria uma possibilidade, talvez, de ser um receptor canabinoide, de ser uma isoforma, talvez, desconhecida do CB3, ou de outros receptores desconhecidos, visto que as propriedades... Eu vou fazer um breve comentário, vou estender minha pergunta aqui com você. Tem um artigo que eu separei aqui, que é um artigo de 2015. Eu gosto muito dele, Luzia. Ele fala sobre exercício físico. Deixa eu procurar aqui no celular. Deixa eu até... Eu não parei aqui de compartilhar, vou até parar de compartilhar, porque se você quiser, né? Pronto. Tá aqui. Esse artigo, vou falar o nome do autor aqui, quem quiser procurar depois, é FUSS, tá? FUS e colaboradores. O nome do artigo é A Runner's High Depends on Cannabinoid Receptors in Mice. E aí ele faz uma pesquisa com camundongos que é muito interessante. Ele usa um bloqueador da sinalização de endorfinas do sistema opioide, que é a naloxona, e aí ele vê que o perfil ansiolítico, né, e a sensação à dor, ele faz o teste tanto para ansiedade quanto ele faz o hot plate, que você falou ali, não sofrem alterações quando você bloqueia esse sistema. Mas aí, quando ele usou um bloqueador para CB1, ele viu que o perfil ansiolítico era dependente de CB1 e que para o hot plate, tanto o CB1 quanto o CB2, quando ele usa o bloqueador, eu posso até te dizer o nome, eu estou com o artigo aqui passando, o bloqueador que ele usa é o AM 251. 630 e o 251, para CB1 e CB2 respectivamente. Isso. E aí, justamente, os efeitos do hot plate desaparecem. É como se
o CB1 e o CB2 fossem responsáveis pela nossa sensação de prazer. E aí é que vem minha pergunta para você, porque como eu não acompanho, não faço pesquisa nessa área, seriam os receptores canabinoides os principais responsáveis por essa sensação de prazer, a qual a gente delega há décadas as endorfinas? Todo mundo fala, vou ali produzir endorfina, estou indo para academia. Mas, na verdade, pode só ser que o principal alvo aqui seja o sistema canabinoide, não o sistema de endorfinas, ou serotonérgico, ou dopaminérgico. E aí? Cara, deixa eu te falar, você não extrapolou nada para fora da casinha. Essas coisas todas se conversam muito. Então, vamos lá. Poderia a irisina ser um modulador de receptores canabinoides de maneira direta? Poderia. A irisina é um peptídeo, né? Então, não é diferente dos endocannabinoides de origem lipídica, mas, no entanto, hoje a gente já conhece uma outra classe de endocannabinoides que são realmente proteicos, que são realmente peptídeos. Eles foram descobertos em 2010, é a classe das hemopressinas, que são derivados da cadeia alfa da hemoglobina, e eles são, na verdade, moduladores alostéricos dos receptores canabinoides. Então, a ligação deles com os receptores canabinoides vai alterar a resposta que esses receptores normalmente teriam com os endocannabinoides. Então, é possível de se imaginar que a irisina também poderia atuar assim. Para além disso, te digo que o exercício físico também aumenta a geração de anandamida, mas eu nunca vi se a anandamida aumenta irisina ou se irisina aumenta anandamida. Então, também seria uma coisa para se investigar, para ver se os dois estão interligados. E a gente sabe, sim, que o sistema endocannabinoide modula diretamente o sistema de endorfinas. Inclusive, é dessa maneira que a liberação de anandamida está envolvida com todo o ganho do exercício físico, através do sistema de opioides. Mas, além dessa ativação mais clássica, assim por dizer, diretamente nos receptores, também já é apresentado que o sistema endocannabinoide é capaz de atuar sobre o sistema de endorfinas por uma via não canônica, de maneira independente de receptores. Então, por isso, de repente, quando você usa os antagonistas dos receptores opiáceos, você não vê a modulação sendo perdida, porque o sistema endocannabinoide é muito promíscuo. Ele é muito espertinho, ele veio realmente para fazer o farmacologista perder o sono, porque ele quebrou todo tipo de conhecimento que a gente tinha sobre trabalhar na bancada com farmacologia. Então, existe essa possibilidade, sim. Por isso que eu falei, você não extrapolou muita coisa, não. Eu acho que é só sentar e juntar as pecinhas que... Eu acredito fielmente que anandamida e irisina são mais do que amigas, são best friends. BFF, Best Friends Forever. Tá, olha, eu não vou continuar fazendo perguntas porque o vídeo está muito grande, possivelmente já. Esse tempo final, possa ser que tenham pessoas ou alguém perguntando alguma coisa no chat, e aí você pode também estar respondendo neste momento. Mas queria fazer só um comentário aqui de cunho mais político, social, do que de fisiológico nesse momento, né? Porque eu acho que de fisiologia, de neurofisiologia, a gente já aprendeu bastante aqui com você hoje, com relação ao sistema canabinoide. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que você falou que o registro do canabidiol como fármaco pela FDA foi naquele artigo. E eu anotei aqui o artigo de 2017, cara. Não tem nem 4 anos. Então, é uma coisa que se usa há mais de 2000 anos. E aí você coloca, não porque... E aí, independente de questões religiosas, políticas, as pessoas dizendo, não pode usar, se usar como terapia vai ficar dependente. Eu queria que você trouxesse só... Você já falou isso diversas vezes durante sua explanação inicial, mas eu queria que, já aproveitando esse momento que as pessoas podem estar perguntando alguma coisa para ti no chat, antes de a gente finalizar, que você dissesse para essas pessoas se o uso da medicina, do extrato, do óleo, do CBD isolado, vai deixar essa pessoa dependente, como um dependente químico que utiliza maconha recreativa, que utiliza qualquer outra substância psicotrópica, se essa pessoa vai ficar dependente para o resto da vida. Porque eu acho que isso é a maior besteira e fake news que se propaga, e eu vejo muita gente sendo prejudicada. Eu te falei que eu estou aqui também no meu primeiro pós-doc, no terceiro ano do meu primeiro pós-doc, e aqui na cidade que eu estou, tem uma moça que tem uma filha que faz tratamento básica de
extrato e ela está tendo que entrar na justiça, porque foi proibida de receber o medicamento. Isso é um absurdo, porque são medicamentos extremamente promissores, estão aí e não estão aí há 10 anos. Eu vejo pessoal anti-vacina, por exemplo, que estava dizendo porque a vacina foi feita em um ano. Pô, canabidiol, extrato, a maconha está aí há 2000 anos e vocês continuam contestando? E aí, bom, ótimo argumento. qual é o parâmetro? Um é um ano, outro é 2000 anos e quando é que a gente vai poder usar? Então, fala um pouquinho sobre isso para a gente encerrar o vídeo, por favor. Sim, claro, eu falo sim. Em relação à questão da dependência, isso também é muito discutido. Existem duas grandes escolas que estudam muito o papel dos canabinoides em relação à questão da dependência. Fato é que em modelo animal não existe evidência científica que corrobore a dependência química, tá? Assim como a gente sabe que existem muitos estudos animais de dependência de cocaína, enfim, de qualquer droga de abuso, os estudos em animais, eles corroboram, os dados que a gente observa no animal corroboram a gente entender esses mecanismos por trás da dependência. Em modelo animal, todo o tipo de estudo falhou em mostrar que os canabinoides, seja ele o canabidiol ou até o delta-9-THC, geram ativação de mecanismos fisiológicos e neuroquímicos associados a gerar dependência. No entanto, a gente observa que na sociedade, já em seres humanos, isso é dado de diferente. Então, eu sou muito defensora de uma dessas escolas que ela diz que, na verdade, a dependência não é da substância química em si. A dependência que se tem com o uso da maconha recreacional, a maconha do uso adulto, é a dependência do entorno daquela substância química. É o componente de dependência da amizade, do ambiente onde você está. Então, não seria uma dependência química, assim por dizer. Seria mais uma dependência ambiental do que química. Então, neuroquimicamente falando, eu sou muito defensora de que a cannabis, o delta-9-THC, não gera dependência química. Mas, para além disso, né, tem toda... Enfim, foi o que você falou, o canabidiol tem pouquíssimo tempo de que ele é aceito. Isso eu digo no FDA. No Brasil, a regra ainda está assim, a gente criou uma jabuticaba ainda. Então, no Brasil é mais ou menos no meio de campo. Isso tudo por conta muito das leis de proibicionismo, que são antigas. Então, o Tratado de Drogas e Controle de Substâncias de uso para abuso é um tratado que nasce em 1940. E aí vários países foram signatários, inclusive o Brasil. Então, as regras que proíbem a cannabis sativa hoje no Brasil datam de 1940. É ridículo isso não ter sido revisto, é absurdo, né? Chega a achar que a sociedade realmente é idiota. Então, a gente está tratando de um proibicionismo que foi criado há décadas e décadas atrás, baseado em preconceito, baseado em racismo, baseado em coisas assim, sabe? Que não tem nada a ver com o potencial terapêutico da cannabis. Então, isso ainda está muito impregnado na sociedade. A gente ainda tem muita dificuldade. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com cannabis, eu não gostava nem de falar que eu trabalhava com cannabis, falava que eu trabalhava com endocannabinoide apenas e tudo mais. Porque até quando eu ia para os congressos científicos da área, assim, a galera achava meio estranho, tipo, meu Deus do céu, o que você está fazendo, sabe? Mas, assim, com o passar do tempo, as coisas têm melhorado de pouquinho em pouquinho. E muito por conta da sociedade, principalmente... E eu sou muito grata de ver isso acontecendo. Estava ali no meio disso tudo quando esse debate começou. Muito grata aos responsáveis, aos pais dos pacientes. Então, no Brasil, a principal utilização do canabidiol e da maconha terapêutica é para o tratamento de doenças pediátricas, então, principalmente epilepsia e autismo, com ganhos absurdos na qualidade de vida do paciente. E se não fossem essas mães de lutar, levantar bandeira e tudo mais, a gente não estaria discutindo isso na sociedade. Fato é que depois de muita briga com o Supremo Tribunal Federal e tudo mais, e dos pacientes entrarem na justiça, pedirem liberação para poder plantar e produzir o seu próprio medicamento, a Anvisa reviu pela primeira vez o seu posicionamento frente ao uso da cannabis medicinal. E aí, em 2019, criou um regulamento, criou uma RDC, onde apenas em 2019 a Anvisa, pela primeira vez, aceitou usar o termo cannabis medicinal. Então, assim, é tudo ainda muito de passinho de formiga.
mas a bandeira que eu levanto é a bandeira da informação. Então, você viu, nada do que eu falei foi baseado em achismo. Eu trouxe trabalho científico. É antiepilético por isso. Ele é tratamento para autismo por isso. Então, tudo é com bastante evidência científica. E eu acho que o caminho é esse. A gente levar esse debate. Eu converso muito com médicos, eu converso muito com cientistas e sempre tentando levar o máximo de informação possível de que o canabidiol, de que o extrato de cannabis, que os outros são drogas com potencial terapêutico, são fármacos como qualquer outro, como qualquer acetilcisteína, ácido salicílico, como qualquer outra substância. E aí, por conta disso, merece, sim, ser visto como medicamento e passar por todos os processos normais que qualquer medicamento passa no Brasil e fora do Brasil. Hoje, no Brasil, como é que funciona? Um paciente ele pode ter acesso a cannabis medicinal. São duas formas. Ou ele compra no Brasil, mas aí a venda ainda no Brasil é muito cara, porque a gente tem só uma marca que vende no Brasil, que está lá com um alvará de venda aceito pela Anvisa, então ainda é um pouco caro, e é um canabidiol isolado. Ou então o paciente, ele entra com um pedido especial na Anvisa, ele não precisa de muita coisa, ele precisa só hoje da receita médica, ele entra em contato com a Anvisa e fala, tal paciente tem tal patologia e o médico fulaninho de tal receitou o extrato de cannabis. E aí a Anvisa julga se aquele tratamento é procedente ou não. Geralmente tem julgado sempre que é procedente, a Anvisa tem aceitado esses pedidos, e aí esse paciente ele pode comprar essa medicação, que na maioria das vezes é importado, é caro, mas assim, existe essa possibilidade. Não é mais tráfico de drogas, como era há 10 anos atrás. Não é mais errado, não tem nada de errado, muito pelo contrário, nunca teve. A gente, na verdade, a sociedade interpretava de maneira errada, e agora, mais do que nunca, a gente tem que entender que não é nada ilegal. Existem mecanismos legais para os pacientes terem acesso a esse tipo de medicação. A única coisa que eu sempre comento com todos é procure um médico. Se o seu médico não é um especialista no tema, procure contato com algum médico que seja especialista no tema. É uma medicina nova, então muitos médicos ainda não conhecem, mas assim, com um pouquinho de força de vontade e procurando ali, procurando ali, eles vão ter acesso a esse tipo de informação e dá para fazer tudo dentro da legalidade, tranquilo, sem achar que está, sabe, fazendo algo que vai gerar algum tipo de mal para alguém em algum tipo de esfera, porque não vai, nem medicinal, nem judicial. E assim, para a gente finalizar com chave de ouro, vamos desfazer 2 mitos num bate-bola rápido. Porque pelo que eu leio, cerveja, consumo de substâncias alcoólicas causa muito mais dependência do que o uso da substância da maconha recreativa. E se for colocar a medicinal em pauta, não tem nem como comparar, porque não existe dependência com comparação ao álcool. E eu até coloquei, a cannabis medicinal é muito utilizada em estudos, em pesquisas com pacientes dependentes químicos. E aí as principais dependências que são tratáveis com a cannabis é dependência de opioide, dependência de heroína, cocaína e álcool. Então tem grupos ótimos no mundo inteiro estudando esse tema e com resultados bastante promissores. Queimando aqui o último mito. Desde criança, minha escola, meus pais. Então, eu cresci ouvindo: você fumar maconha, vai queimar os neurônios todos do seu cérebro, vai morrer todo mundo e você vai ficar sem neurônio. Então, explica aí para esse pessoal se a maconha tira neurônio do cérebro, mata todo mundo e a pessoa fica sem neurônio, porque é difícil você, em 2021, você está explicando para as pessoas que a neurogênese, que é o nascimento de novos neurônios, ocorre durante toda a sua vida, né? Até o dia que você morre, então, complicado. Esse mito é super tranquilo de responder, é fake, totalmente fake. O sistema do canabinoide, ele surge logo após a fecundação e ele tem um papel indispensável na neurogênese, tanto na vida intrauterina quanto na vida pós-uterina, e inclusive trabalhos mostrando que em adulto ao aumento dos níveis de anandamida ou então a estimulação de receptores CB1 são responsáveis por ativar mecanismos de neurogênese. Então, não mata não, na verdade até ressuscita. Luzia, agradeço, fantástica palestra, fantásticos esclarecimentos, adorei o bate-papo. Lá na frente, espero que a gente possa fazer um outro, talvez com um foco mais específico numa patologia específica, mas eu acho que assim, quero deixar
Seus parabéns também, porque é o canal que está começando agora no YouTube. O Instagram da gente está andando ali com 1.500, 1.300 pessoas e aumentando aos poucos, tanto Neuroscience Update quanto Fisiologia em Detalhe. E com o passar do tempo, daqui a 1 ano, 2 anos, o seu vídeo vai estar no ar e vão ter pessoas ainda assistindo, vão ter pessoas da área de pesquisa, vão ter curiosos, vão ter médicos, vão ter gente que tem um filho em tratamento assistindo essa sua palestra aqui. Então, agradecer demais porque foram extremamente esclarecedores, toda essa gama de conhecimento que você trouxe aqui para a gente hoje e que você é a primeira mulher a vir dar uma palestra aqui no nosso canal. Então, parabéns, você está representando as mulheres e as mulheres negras. Então, você está representando duas grandes classes importantes para a nossa sociedade que merecem uma atenção maior do governo. Tá certo. Muito obrigado. Agora eu fiquei mais contente ainda pelo convite, pela oportunidade. Muito obrigado, Luzia. Quiser deixar alguma mensagem, algum recado aí para antes da gente encerrar? Não, é isso. É só te agradecer muito pelo convite. Adorei falar com vocês. E, de novo, qualquer dúvida, quer entrar em contato, conversar um pouquinho mais sobre isso, procura lá. O Instagram, geralmente, a gente responde mais rápido. @timecannabis, cannabis com 2 N's. A gente está sempre fazendo publicação e interagindo com o público. É o nosso canal de divulgação científica sobre medicina e ciência canabinoide. Então é isso, galera. Muito obrigado. Obrigado por quem veio, quem assistiu, por quem vai assistir pelos próximos dias e anos. E ficamos por aqui. A gente se vê. Isso aí. Um grande abraço. Tchau.